O Brasil é um país laico. Você sabe o que isso significa? Entenda a partir de agora como uma nação sem uma religião oficial protege, a partir das leis, o cidadão e a doutrina religiosa que ele escolhe seguir. Uma das religiões que ganha força no Brasil é o Espiritismo. É uma doutrina que prega o amor de Deus e a caridade. O último censo do IBGE mostrou que, em termos percentuais, o Espiritismo cresceu de 2,3 milhões de pessoas em 2000 para 3,8 milhões em 2010. Dado curioso revelado no estudo é que, proporcionalmente, o Espiritismo é a religião que tem mais adeptos com nível superior completo. Talvez isso possa ser explicado pelo aspecto filosófico da doutrina. A doutrina espírita é uma religião cristã. Ela tem três aspectos fundamentais, que é de ciência, filosofia e religião. Ao mesmo tempo que é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Um aspecto, sobretudo aqui no Brasil, religioso, muito forte, porque é exatamente esse contexto do entendimento de Deus. Deus como Pai, Deus como um amor. A mensagem que Jesus nos trouxe no seu Evangelho é revivida pelo Espiritismo na sua pureza primitiva, com seus conceitos, com seus ensinos morais. É por isso que a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo existem três modelos predominantes de convivência com as religiões, que são seguidos pelos países. O Estado confessional é aquele que tem uma religião. Um exemplo é a Inglaterra, onde a religião oficial é a anglicana. Para exercer um cargo público lá, tem que professar a religião oficial. Achou estranho? O Brasil já foi um Estado confessional antes da República. Quando o país é laico, ele não tem uma religião oficial. Há uma separação entre religiões e Estado. Na opinião do vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, as religiões têm muito em comum, mas naqueles aspectos que elas diferem, devem ter asseguradas pelo país as condições de exercício e prática da fé. O que não pode haver é um desentendimento para se brigar em torno de um princípio ou de um entendimento de uma forma que um vê de uma maneira, outro vê de outra forma. Quer dizer, para que isso? Se não são pontos fundamentais, tem que se permitir, o que é assegurado inclusive na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, o princípio, o direito à liberdade religiosa, de manifestação religiosa. Isso tem que ser assegurado. Na teoria, o Estado tem que resguardar, assegurar e proteger o cidadão no direito de exercer a própria fé. No Brasil, há no Código Penal uma lei específica sobre a perseguição àqueles que professam uma fé. Zombar, debochar do cidadão pela crença dele ou impedir cerimônia e culto religioso, bem como desprezar, desdenhar publicamente um ato ou objeto considerado religioso, é crime, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Pena essa que pode ser aumentada em 1/3 se houver violência. O direito que eu tenho de exercer a minha fé não me dá, Alexandre, o direito de atacar a fé do outro. Além do Estado confessional e o Estado laico, há ainda um terceiro modelo, que é o Estado ateu, aquele que proíbe o cidadão de crer. O exemplo é a Coreia do Norte, onde a prática é a do ateísmo e não há permissão de outras religiões. Quem crê em outras doutrinas pode até ser perseguido. Um levantamento internacional feito pelo Pew Research Center de Washington, nos Estados Unidos, mostrou que o Brasil é o campeão em liberdade religiosa entre os 25 países mais populosos do mundo. Recebeu congratulações por ser uma nação onde existe suposta tolerância pacífica. E é preciso evitar que essa situação mude. Então a gente tem uma situação, eu diria, exemplar, né, em relação à liberdade religiosa e indicativos de aumento da intolerância e de conflitos sociais por religião. O ponto que eu acho que é central considerar é que a discriminação religiosa ela não se dá isolada, ela se dá num contexto maior das relações sociais e inclui
muitas vezes, ou a maioria das vezes, disputas patrimoniais, disputas financeiras, econômicas, disputa de terreno, briga de vizinho. Ela inclui em muitas situações racismo e em muitas situações homofobia. Então, a religião ela é um componente junto a vários outros que a gente não pode ignorar e precisa entender esse fenômeno na complexidade que ele existe.